Olá, eu gostaria hoje de conversar com você sobre um assunto que a gente ouve bastante, mas nem sempre a gente procura entender mais profundamente, que é a procrastinação. Palavra enorme. Como enorme é o problema que ela causa se nós não percebemos que ela é um problema. É o famoso empurrar com a barriga. É quando a gente tem o hábito, a constância de adiar uma ação que acaba resultando em estresse, em sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha também com relação a nós mesmos e com outros com quem a gente assumiu, às vezes, um compromisso. Não é a questão de vez em quando, uma vez ou outra, você adiar alguma coisa, como por exemplo, você precisa ir ao supermercado porque tem lá uma lista de 6 itens a serem comprados, mas aí você percebe que aquele montante não é urgente, então você decide adiar aquela ida ao supermercado e juntar mais alguns itens de necessidade para então ir. É diferente disso, né? A procrastinação é quando você, além de adiar algo, um compromisso, uma ação que você tem que fazer, você procura preencher aquele momento, aquele espaço que você teria que agir para efetuar aquele compromisso com outras coisas, com outras atividades. Então você foge, né, do problema, da responsabilidade. E a gente precisa entender que nem sempre a procrastinação é fruto de preguiça, né? Ela pode ter causas. Se ela é fruto de preguiça, nós precisamos cuidar, porque a Bíblia diz que a preguiça é um pecado. Por que é um pecado? Porque nos faz errar o alvo, nos faz fugir daquilo que o Senhor ensina para nós, né? Nós precisamos ter diligência, porque os dias são maus, porque nossa vida é breve e nós precisamos fazer as coisas acontecerem conforme as necessidades vão aparecendo. Mas eu, estudando um pouquinho sobre o assunto, eu percebi, então, duas características. Elas podem ser psicológicas, então, estudos estabelecem relações importantes entre a procrastinação e distúrbios mentais como ansiedade, problemas de autoestima e comportamento autodestrutivo. Muito interessante a gente pensar nisso e nas coisas que se percebe nesses dias, não só por causa da quarentena. E elas podem também ser fisiológicas, porque esses estudos apontam que quando ela é fisiológica, ela pode ser uma uma pequena lesão na região do córtex, ou então ter um problema de funções nessa parte do cérebro. A pouca utilização dessa área, ou essas pequenas lesões, ou uma lesão que pode acontecer, ele pode levar ao aumento da procrastinação. E aí os estudos apontam que ele se torna, na verdade, ela se torna semelhante ao transtorno do déficit de atenção. Um estudioso, um psicólogo e estudioso há mais de 20 anos sobre o tema, ele diz assim, que a procrastinação pode afetar não apenas a saúde mental, mas também a física, pois segundo ele, não se trata somente de falta de tempo, mas procrastinar tem a ver com uma incompetência na hora de gerir as próprias emoções. Muito sério e pontual isso. Precisamos nos examinar, precisamos nos conhecer para que esse hábito não faça parte da nossa vida, e se por acaso já faz, que a gente possa se desfazer dele em nome de Jesus, né? Porque isso de não saber gerir as emoções causa estresse crônico, sintomas relacionados com a depressão e ansiedade, hipertensão e até doenças cardiovasculares. São apenas alguns problemas que ele aponta como ligados à procrastinação, além de prejudicar a nossa saúde mental. Rick Warren, que é autor daquele livro 40 Dias com Propósito, escreveu num outro livro
que a maioria de nós já experimentou as 8 fases da procrastinação. Preste atenção. Fase 1, dessa vez eu começarei mais cedo. Essa é a fase esperançosa. Fase 2, eu preciso começar logo. Fase de pouca atenção. Fase 3, eu deveria ter começado mais cedo. Fase da culpa insidiosa. Fase 4, ainda há tempo para fazer isso. Fase da falsa segurança. Fase 5, o que há de errado comigo? Fase do início do desespero. Fase 6, eu não aguento mais. Fase do sofrimento intenso. Fase 7, faça acontecer. Fase do livre-se disso. Fase 8, da próxima vez começarei mais cedo. Fase do círculo vicioso. Porque a pessoa que tem esse problema, ela pensa em recomeçar, mas ela escorrega de novo naquilo e ela acaba se tornando um vício na vida daquela pessoa, um mau hábito, né? E quanto mais a pessoa sucumbe a esse hábito ou esse vício, mais difícil se torna para ela mudar. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 11:4, que se a gente fica esperando o tempo ideal para plantar, por exemplo, ele nunca vai existir. Um dia tá calor demais, outro dia chove demais. Enfim, se fosse para fazer uma tradução livre, a gente diria que se a gente esperar pelas condições perfeitas, nós jamais faremos nada. Então nós precisamos aprender a administrar o tempo, como diz lá em Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Precisamos parar de retardar a execução de tarefas para não cairmos na procrastinação, como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aprender a usar as oportunidades. Efésios 5:15-16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, que a gente não permita que esse hábito nocivo, mau, mesmo inconscientemente, quando nós percebermos que estamos entrando numa zona de procrastinação, que a gente possa fugir disso com o auxílio da graça e do favor do Senhor, que sempre está pronto para nos ajudar. Fuja da procrastinação e viva um tempo abençoado de realizar e não perder oportunidades em nome de Jesus.